Eu sei que isso parece boba a pergunta, assim, parece óbvia, não, boba não, parece óbvia. Mas qual é a condição do imigrante, do refugiado, perdão? Qual é a condição do refugiado quando ele chega num país novo? Tipo assim, que tipo de impacto isso causa nele? É curioso, Asa, sobre o refugiado, eu tenho uma curiosidade. Há quanto tempo a situação de refúgio se instalou até ele sair? Isso muda muito a tipificação dos refugiados. Por exemplo, os primeiros refugiados que chegaram ao Brasil, que vieram da Síria, eram pessoas muito ricas na Síria. Sim, Eram eu vi empresários, isso, eram né? médicos, eram pessoas que tinham uma condição social na Síria boa, compraram passagem aérea e vieram para o Brasil. Depois começa a chegar um segundo fluxo, classe média síria. Vem para cá. Os que sobram, o último fluxo, é da galera que não tem condição financeira de sair. E aí, essa galera, ela sai normalmente a pé, com a roupa do corpo, Sim. sem nenhuma condição social. E aonde chega, a depender do fluxo, ela vai chegar numa condição social Que é aquela extremamente imagem complexa, clássica que a gente vê no, aqueles barcos que saem atravessando atravessando o assim. Mediterrâneo. Quando atravessa o Mediterrâneo é o local onde mais se registra mortes Sim. de refugiados no mundo na última década, né? Mas há casos, por exemplo, de refugiados que saíram de Moçambique, de Angola, e que o cara estava pegando um navio escondido, veja só o estágio. É, há um documentário que conta a história de refugiados africanos que chegam ao Brasil, onde o Davis conta que ele foi perseguido dentro de sua própria residência, fugiu, entrou no porto ele se esconde em um container e ele tinha a ideia de ficar uma hora e meia escondido no container. O container embarcou no navio e ele foi transportado dentro do container e veio parar em Salvador. Meu Deus. Ele atravessou o Atlântico. E aí, esse cara chega aqui desidratado, completamente num estado deplorável de saúde, né? É tratado pelo sistema público de saúde, né? Que é uma característica nossa. E ele consegue a condição de refúgio no Brasil e aqui ele fica. Depois a família vem, consegue até que a família venha. Mas é uma característica muito pontual, porque o refúgio ele tem a ver com a causa. Por exemplo, a Ucrânia. A Ucrânia foi atacada. Então não houve processo de preparação. Sim. E não houve muita diferenciação de quem era pobre ou rico naquela A situação. gente tá falando de 10 mil pessoas Né? por dia na Ucrânia, cara. E a gente via jogadores de futebol que tiveram que sair andando. Uhum. Né? A gente teve relatos de jogadores brasileiros que cruzaram 250 quilômetros a pé para tentar chegar à Polônia. Sim. Né? E sofreram, alguns relatos falam sobre a questão da xenofobia, da homofobia que foi levantada sobre a questão da Polônia naquele momento, e do racismo. Né? Alguns falam que, por serem negros, eram obrigados a voltar da fronteira polonesa para dentro da Ucrânia. E aí existia muito disso, com essa sua pergunta da condição, ela é muito atrelada à causa, ao meio que essa pessoa saiu do seu país. Alguns ucranianos chegaram ao Brasil por ajuda do governo brasileiro. Uhum. O governo brasileiro mandou o avião Sim. lá buscar e trouxe para cá. Logicamente, as condições dessas pessoas são menos piores do que aqueles que a gente viu, inclusive, né, uma cena que marca na nossa cabeça, aquelas pessoas penduradas no avião lá no Afeganistão, né, que foram esmagadas, Sim. né, Na no trem de retirada das tropas pouso do avião, americanas. exatamente, quando as tropas americanas saíram do país e aquelas pessoas desesperadamente invadem o aeroporto e tentam escapar. Poucas semanas depois, houve uma cena parecida no Haiti, Sim. né? Que as pessoas até, curiosamente, foi encontrado até dentro dos contextos de lá do Haiti, pedaços de tênis, de chinelas, que foram arremessadas no avião e entraram na turbina e causaram alguns tipos de dano, porque justamente você via a situação de desespero. Real, desespero. Você tentar segurar no trem de pouso de um avião para sair Sim. de um país
é surreal. Não tem mais nada a É, perder. é você exatamente perceber que ou você sai naquele momento, ou sua vida acabou. Se for para acabar, vou morrer, é como diz a história, vou morrer tentando a morrer aqui sentado esperando a morte. É porque as pessoas não pensam, tipo assim, às vezes não tem essa percepção, né? A questão da bagagem do avião. Tipo, gente, você pode morrer de frio, Exato, exato. não é controlar a temperatura É, no. exato. E a questão de mudança de pressão, naquele caso do Afeganistão, as pessoas foram literalmente esmagadas pelo trem de pouso. Quando ele fechou, né, as pessoas que estavam ali naquele espaço, elas foram esmagadas. E É surreal. aí, E a gente tem uma capacidade absurda de esquecer essas coisas, né? sim, sim. É muito provável, se eu não tivesse colocado, muita gente nem lembraria mais dessa E é cena. mais uma coisa que a gente tem que lembrar a importância desse espaço aqui, né? O Uhum. quanto esse espaço aqui para a sociedade é importante. Porque a sociedade ela precisa constantemente estar sendo provocada a entender por que, que a gente está discutindo esse tema. Né? Não é só porque um vestibular e a gente que está em sala de aula trabalhando com pré-vestibulares, com vestibulares, a gente sabe que todos os anos a crise de refugiados está lá naquela listinha de temas, Exato. né, propensos a cair na prova. Mas por que isso? Né? Por que, que a gente está discutindo tanto isso? É porque a sociedade ela precisa ser recordada que existem grupos aqui fora que precisam de nosso auxílio. Existe vida Né? além da prova, né? Exato, existe uma vida que está em risco. Exato, exato.